De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade e você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E nós nos encontramos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã, nessa transmissão que é feita pela Web Rádio Meimei, para conversar um pouco sobre os aspectos relacionados à nossa saúde, sob uma ótica da doutrina espírita, como que o espiritismo enxerga os aspectos relacionados à nossa saúde, contribuições a doutrina traz para nós, para compreendermos bem as questões relacionadas à nossa saúde e como podemos agir para melhorar a nossa saúde. No programa passado, nós conversamos um pouco sobre o capítulo 5, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que nós conversamos, abordamos, discutimos um pouco sobre a resiliência, uma vez que Jesus, nesse trecho do Sermão do Monte, quando ele coloca que bem-aventurados os que choram porque serão consolados, traz para nós o conceito que hoje as ciências da saúde, especialmente aquelas que trabalham com a saúde mental, a psicologia, a psiquiatria, trazem como sendo a resiliência, aquela capacidade que temos de aceitar o problema quando ele acontece conosco, aceitar a situação difícil e procurar os meios para superarmos aquela situação difícil de maneira que não desanimamos diante da vida, não esmorecemos diante da vida, mas nos transformamos diante de cada problema, de cada dificuldade. Claro que isso vem junto com um sofrimento, com a dor que todo problema, que toda situação difícil traz, mas que é superado, que é vencido e que nos gera uma transformação, ou seja, somos pessoas melhores, somos pessoas mais sábias, mais adaptadas, depois de enfrentarmos essa situação. Essa é a resiliência que se tem discutido muito dentro do campo da saúde mental como uma postura bastante salutar. As pessoas que são resilientes, elas guardam consigo maior saúde física, maior saúde mental, diante de todos os problemas de saúde que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. E neste programa de hoje, eu gostaria de ressaltar um texto escrito por Kardec neste capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec destina uma discussão para falar sobre o suicídio e a loucura. O que isso tem a ver com a resiliência? É importante que a gente entenda o intuito de Kardec de colocar esses dois aspectos, o suicídio e a loucura, que são questões fortemente vinculadas à nossa saúde. Vamos começar falando um pouquinho sobre a loucura, para depois entendermos a questão do suicídio. Primeiramente, a gente precisa compreender aquilo que Kardec chama de loucura. Esse é um termo que popularmente é muitas vezes expresso, aquele indivíduo é louco, ou aquela pessoa sofre de uma loucura. Mas o que é loucura? Kardec, na época, começo, ele logo passou a metade do século XIX, foi o momento que ele codificou a doutrina espírita. Naquela época, as ciências da saúde, especialmente na saúde mental, ainda eram bastante embrionárias comparadas com a ciência que nós conhecemos hoje, com aquele conhecimento adquirido na saúde mental que nós temos hoje. Então, as doenças
não eram classificadas como hoje são, em que nós temos um espectro bastante grande de enfermidades que comprometem emocionalmente o indivíduo. A gente tem, por exemplo, a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, temos as fobias, temos transtorno do estresse pós-traumático, uma série de doenças que são encaixadas dentro de um grupo que é chamado das neuroses. Temos as doenças que já são um pouco mais graves, que podem comprometer a crítica da pessoa, como, por exemplo, as psicoses, como está a depressão, como está o transtorno afetivo bipolar, como está a esquizofrenia, e uma série de outros, já adentrando quadros bastante graves, porque são quadros em que há um prejuízo da crítica e ele pode ser progressivo, como acontece, por exemplo, no caso da esquizofrenia. Na época de Kardec, essa classificação toda, da forma como ela tem hoje, ela não era conhecida. Isso foi sendo desenvolvido e principalmente esse desenvolvimento se deu no século XX. Então, ainda se começava a entender um pouco melhor como que funcionavam as doenças mentais, os transtornos de ordem emocional naquela época. Então, Kardec acabou englobando, utilizando esse termo loucura, que era um termo mais amplo, para que as pessoas pudessem entender ao que ele estava se referindo, mas a gente precisa compreender que esse termo ele engloba todo esse espectro de doenças, todas essas doenças que afetam emocionalmente uma pessoa. E o que Kardec nos coloca ali? Que este comportamento de resiliência, ou seja, nós compreendermos o problema, compreendermos uma dificuldade que a gente está enfrentando na vida e procurar os caminhos para que a gente possa superá-las, esse modo de enfrentar, indo de encontro àquilo que Jesus nos ensinou, através do Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, era uma maneira salutar para prevenir os transtornos de ordem emocional. E Kardec tinha razão. Quando nós olhamos hoje para a ciência, quando nós olhamos para os estudos científicos que são realizados para se compreender as causas dos transtornos de ordem emocional. Esses transtornos, eles são considerados multifatoriais, tem várias causas para eles, desde condições genéticas, ou seja, nós podemos ter uma transmissão hereditária de pais para filhos, para netos e assim sucessivamente, através de genes que podem nos tornar mais suscetíveis a desenvolver doenças de ordem emocional. A gente pode ter fatores ambientais, como, por exemplo, os fatores estressantes, fatores estressores, traumas emocionais, traumas físicos, abusos que as pessoas sofrem, violência que as pessoas sofrem, atitudes que possam ter trazido, muitas vezes, sentimentos de culpa, de sentimentos de ressentimento, de mágoa diante das pessoas. A gente sabe que essas questões, elas estão na origem dos transtornos de ordem emocional. Assim como o próprio perfil psicológico, o perfil da personalidade do indivíduo, aquilo também, a bagagem que ele traz da sua forma de enfrentar. E você tem diversos fatores, tem fatores orgânicos, doenças, há doenças infecciosas que podem afetar o cérebro da gente e que podem desencadear certos distúrbios de ordem emocional. Tem infecções que fazem isso, tem tumores que fazem isso. Tem traumatismo, a pessoa pode sofrer um trauma crânioencefálico, pode sofrer algum evento, por exemplo, vascular, AVC, várias condições que podem produzir uma alteração do estado emocional pelos distúrbios cerebrais, uma vez que o cérebro é o órgão que expressa
as nossas emoções. Ele é, embora a gente popularmente diga que as emoções estão no coração, mas é o cérebro que está expressando essa nossa forma de sentir. Se a gente tem uma alteração cerebral, consequentemente, as nossas emoções podem estar alteradas. Então, é uma condição multifatorial. Todos esses transtornos de ordem emocional, eles são multifatoriais. Mas Kardec tinha razão quando dizia que se nós formos resilientes, se nós compreendermos isso que Jesus nos coloca, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, entendermos toda essa bagagem que a doutrina espírita nos traz, uma doutrina que é consoladora, que procura fazer com que nós compreendamos, embora não diretamente, mas de uma forma geral, a origem dos nossos problemas, compreendendo as causas atuais, as causas passadas, quando nós não temos como identificar na vida presente a origem de certos problemas, compreendendo que isso faz parte do nosso processo de evolução do espírito, que somos espíritos imperfeitos e que estamos aqui para viver essas condições como uma ferramenta de aprendizado, mas que esse momento difícil ele é transitório, ele melhora daqui a um tempo, que a nossa felicidade verdadeira será a felicidade futura. Quando a gente compreende todo esse conceito que a doutrina espírita nos traz, nós temos a possibilidade de desenvolver a resiliência. E essa resiliência, ela pode sim prevenir as doenças, os transtornos de ordem emocional, porque está na gênese. A própria ciência mostra isso. Então a gente tem trabalhos, estudos que identificam que as pessoas mais resilientes têm menos depressão, têm menos transtorno do estresse pós-traumático, têm menos ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Esses problemas todos podem ser prevenidos através de um comportamento resiliente. Então, é bastante interessante e eu destaco isso que Kardec fala, porque na época de Kardec, quando ele disse isso talvez fosse algo inimaginável, até mesmo para a própria ciência, que mal conhecia como funcionavam os transtornos de ordem emocional. Mas hoje, isso se conhece muito bem e vem de encontro, ou seja, aquilo que Kardec disse, é reforçado por todos esses achados que a ciência nos traz. E, na sequência desses transtornos de ordem emocional, o suicídio também assume esse papel como uma consequência. Por quê? Quando nós olhamos, hoje o mundo que nós vivemos é o mundo que mais a gente já teve na história da humanidade com pessoas cometendo suicídio. O momento atual é o momento que há a maior taxa de suicídio no mundo. E isso decorre muito do quê? Do próprio pensamento, dos próprios valores que estão embutidos na nossa sociedade, que são materialistas, que estão procurando o hedonismo, ou seja, vivenciar só o agora, enxergar que a vida, se eu não for uma pessoa de sucesso no meu trabalho, não for uma pessoa famosa, se eu não tiver dinheiro, se eu não conseguir fazer 5 viagens por ano, viajar para fora do Brasil, se eu não conseguir ter um carro mais caro, morar numa casa X, é porque eu não sou uma pessoa de sucesso, é porque eu sou uma pessoa que sou condenada ao fracasso. Isso tem conduzido muitas pessoas a acharem que as suas vidas estão esgotadas. E a falta de visão de uma vida futura e das consequências que acontecem com as pessoas que cometem o suicídio, que são trazidas pela doutrina espírita para nós, elas acabam induzindo as pessoas a cometer suicídio. Elas contribuem para o adoecimento mental, contribuem para gerar o próprio transtorno de ordem emocional e, em consequência, o suicídio, que vem, muitas vezes, de uma pessoa que está sofrendo um transtorno de ordem emocional. Muitas pessoas que cometem o suicídio têm uma doença, como, por exemplo, a depressão. Isso é bastante conhecido. Assim como tem, por exemplo, viciações. Pessoas que são dependentes químicas, dependente do álcool, dependente de drogas, como a cocaína, como o crack, maconha. Muitas pessoas que são dependentes
acabam conduzindo. Existe uma associação muito forte entre cometer suicídio e dependência química. Então são todas condições que decorrem da nossa falta de resiliência. Portanto, quando nós nos comportamos de uma maneira mais resiliente, nós podemos prevenir o suicídio. Porque a doutrina espírita vem trazer para nós de uma maneira muito clara, muito evidente, que a vida não é apenas essa, somos um espírito que está em evolução, que a vida do espírito é uma vida imortal. Nós somos criados, mas nós não temos um fim. E esta vida aqui é como se ela fosse um dia na eternidade. Ou seja, ela é um ponto muito pequeno. Se nós estamos passando por problemas, por dificuldades aqui, isso é pontual. Saibamos que estas dificuldades que a gente enfrenta aqui são, muitas vezes, as proporções, ou seja, as nossas felicidades futuras que nós iremos viver. É isso que Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lembrando que, para que nós possamos entender plenamente os ensinamentos de Jesus, é necessário que a gente compreenda a vida futura. O que nós vamos encontrar além dessa vida? Se acharmos que acabou essa vida, acabou tudo aquilo que Jesus ensinou não tem muito valor. O valor está justamente em compreender a vida futura, em saber que o estado de felicidade nós encontraremos num outro momento em que nós compreenderemos melhor ainda aquilo que está acontecendo conosco, em que nós colheremos os frutos do enfrentamento dos problemas que nós estamos vivendo. Se nós os conduzirmos com fé, com esperança, com paciência, com mansuetude, procurando fazer o melhor de nós, procurando nos esforçar. Esse comportamento faz com que a gente aproveite aquela situação de sofrimento. Isso no futuro renderá frutos muito positivos. A literatura espírita é rica de nos mostrar isso. Dos espíritos que passaram por grandes sofrimentos enquanto encarnados e que, quando desencarnam, são recebidos com glórias no mundo espiritual. Por quê? Porque souberam enfrentar essa situação. Porque souberam, sem se revoltar, mas aceitar a situação e procurar os meios de lidar com ela. Porque tem problemas que nós conseguiríamos resolver, mas, como já dissemos no programa passado, há problemas que nós não conseguiremos encontrar a solução. Nós teremos que aprender a conviver com ele, a lidar com aquilo. E aí temos que achar a melhor maneira de fazer isso. A maneira que traz a maior paz, tranquilidade ao nosso coração. Sempre procurando fazer o bem, como Jesus nos ensinou. Então é muito importante que a gente compreenda isso. A resiliência, ela é uma grande ferramenta que nos auxilia tanto a vencer e a prevenir os transtornos emocionais, quanto prevenir o suicídio. Kardec faz esse alerta para nós no capítulo 5, que é o que eu gostaria muito de ressaltar e de refletir para essa nossa semana, para que a gente guarde bem isso, porque nós estamos inseridos numa sociedade, num ambiente que o tempo todo nos conduz a pensar de uma maneira materialista, a conduzir ao nosso pensamento que os maiores valores da vida estão nas coisas materiais. Mas isso é um grande engano. Os maiores valores, as maiores riquezas da nossa vida são as riquezas da alma. É o amor que a gente constrói, são as relações que nós construímos, é a humildade que a gente desenvolve em nós, é a paciência, é a tolerância, é a fraternidade. Essas são as nossas grandes riquezas. É isso que nós levaremos conosco. E quanto mais levarmos para o mundo espiritual, mais paz e mais tranquilidade nós teremos e mais felicidade na vida futura. Fica aqui então para nossa reflexão, para esse destaque que Kardec nos faz, este alerta, para que nós possamos enfrentar com mais tranquilidade os problemas do nosso dia a dia. Tenhamos uma semana de muita luz,
muita paz.